Nós vamos continuar essa noite a refletir sobre o nosso querido apóstolo Paulo. Espero que você tenha feito a lição de casa, se não esteja a caminho, se não essa semana se reconcilie com a carta de Paulo aos Romanos e abra pela primeira vez, porque ainda você tem chance disso. A semana que vem nós concluímos, então essa é a tua última chance para fazer a lição de casa e ler a carta de Paulo aos Romanos, que é bem curta. Nós estamos pensando sobre a vida dele, pensando sobre as suas palavras exclusivamente nessa carta, e hoje eu quero trazer a nossa reflexão para o que eu chamei de estilo de vida do apóstolo Paulo, e eu quero trazer algumas ideias sobre isso. Você tem um estilo de vida. Quando nós oramos aqui pelos jovens para que eles então sejam luz, para que eles sejam sal, isso tem a ver com o estilo de vida que eles adotam dentro da universidade. E é impressionante como pessoas conseguem, às vezes, ter uma cara dominical na igreja e uma outra cara na universidade, uma segunda cara no trabalho, uma outra cara com outros amigos e por aí vai. Mas a proposta do cristianismo é que tenhamos uma só face diante de qualquer circunstância, um só procedimento. A gente não depende de fiscais. A gente não depende de nada, porque a gente crê que o Espírito Santo está conosco todo o tempo. Por isso que somos o templo de Deus. O Espírito habita em nós. Por isso que somos igrejas ambulantes durante o dia, durante a vida. Igreja prédio é o local onde nós nos reunimos. Mas igreja pessoas é a minha individualidade, a sua individualidade, que habita o Espírito de Deus. Então caminhamos na sociedade como esses agentes de Deus, agentes transformadores. Então, o estilo de vida nosso, dentro da realidade cristã, tem a ver com aquilo que eu recebi, que me transformou e que me transforma, e que me coloca de volta na sociedade para dar alguma coisa, para apontar caminhos, para influenciar e não ser influenciado. É claro que eu posso ser influenciado por tudo aquilo que é bom e devo ser influenciado por aquilo que é bom. Mas, no geral, como elemento, como indivíduo na sociedade, eu sou chamado para apontar caminhos. Para levantar a mão e dizer, será que por aqui não é melhor? Será que este não é o caminho certo? Será que a gente deve dizer não a isso? Confrontando o senso comum, confrontando aquilo que todo mundo acha, aquilo que é modismo, quando esses não têm nada a ver com a realidade que acreditamos, que é uma realidade de justiça, integridade, espiritualidade, amor e todas as grandes qualidades que nós temos na fé. E quando a gente olha para Paulo, a gente vê algo bem definido nele. O estilo de vida dele era completamente definido, era o que ele era. E o que ele era é fruto do que ele viveu. E quando nós começamos então a analisar a vida dele, o primeiro ponto que você lembra, a gente já falou isso em algumas outras aqui ocasiões, que ele teve uma grande formação, que ele teve chances de estudar, ele teve chances de aprender. Sim, seus pais tinham dinheiro para isso, desde aquela época, sem dinheiro você não mandava seus filhos para estudar com os melhores professores. Ele adquiriu a cultura hebraica, ele adquiriu a cultura grega, ele era um cidadão romano, ele se comunicava com a filosofia, ele se comunicava com os grupos, com as seitas judaicas, com os grupos gregos, com grupos variados de filósofos, ele sabia se comunicar. E ele recebe tudo isso e ele vai tendo nesse adquirir informação uma formação, em outras palavras, ele é exposto a realidades. Eu estava lá agora há pouco na Grécia, quando eu subi no Aerópago, naquele lugar em Atenas, onde ele tem um confronto com as pessoas diante do Deus desconhecido. Imagina ele em uma colina chamada Colina dos Ares, essa é a definição da palavra Aerópago. E ele sobe nessa colina em Atenas, ali do lado literalmente do Párteno, de Acrópole, e ali ele está olhando para tudo aquilo, aquele bando de deuses, vários e vários ali expostos, o culto ali acontecendo, e ele olha, vê um poste vazio, né, lá, o Deus desconhecido, ele não pensa duas vezes para contar a história que ninguém sabia. Sabe qual é a história que ninguém sabia? Aquele não era só o Deus desconhecido, no caso de, se a gente estiver esquecendo de alguma divindade, coloca aí o Deus desconhecido. Tinha muito mais. Paulo, para você ter uma ideia, naquela ocasião, estava trazendo um relato do passado histórico de Atenas. Quando houve uma fome tão violenta na cidade, que eles apelaram então para todas as divindades. Então a cultura grega fazia o seguinte, tudo que era cataclismas, efeitos da natureza, eles atribuíam à tristeza de um deus. Exemplo, tsunami. Aconteceu um tsunami, aconteceram alguns na vida da história da Grécia. Então quem é o deus que está triste? É Poseidon. Poseidon está triste, ele está arrasado com a gente fez alguma coisa de errado, então ele está movendo os mares para que os mares venham até nós e nós então acordemos e vamos apaziguar com ele.
Aquela ideia de olhar para o monte, para os deuses do Olimpo, olhar para aquele monte e dizer, nós precisamos então aplacar a ira desses deuses, porque senão nós vamos ter problemas na agricultura, problemas com chuva demasiada ou com a ausência dela, cataclismos, algum drama que interferisse na vida, numa sociedade que estava baseada na agricultura e daquilo que vinha da terra para comer e para viver. Então, diante desse momento de fome profunda em Atenas, eles começam, então, a oferecer sacrifícios aos deuses. Vai para um, vai para dois, vai para três, e nada acontece. E a fome não para. Até que alguém tem uma ideia, olha, sabe o que eu acho, Bruno? Já que nós já demos a comida, o sacrifício, as oferendas para todos os deuses conhecidos e nada acontece, eu acho que é porque tem algum Deus que a gente não conhece. E talvez seja esse Deus que nós precisamos aplacar a sua ira para nós termos, então, a comida, o pão nosso de cada dia. E aí eles importam um profeta, um sábio lá do outro lado, e ele vem para resolver. Você tem que vir aqui para trazer solução para a gente. A fome está aí, nós não conseguimos discernir o drama dos deuses. Da mesma forma que Israel fez em um determinado momento, lembra, os inimigos de Israel com Balaão. Precisamos amaldiçoar o povo, então contrate um profeta profissional, ele ganha um dinheirinho, vem aqui, sobe na colina, levanta sua mão, amaldiçoa o povo e fica todo mundo feliz. E fizeram isso. O mais bonito é que quando esse profeta pago chegou diante de Israel e olhou para Israel, a conclusão dele foi uma tov ochalecha Yaakov, mishkinotecha Israel. Ele disse, como são belas as tuas tendas, ó Israel, não tem feitiço algum contra você, não adianta amaldiçoar, não adianta fazer macumba, não adianta fazer nada pega aqui, porque tem Deus aqui nessa história. Da mesma forma, então, vem esse camarada, no contexto grego, em Atenas, e chegando lá, ele faz um teste, conta-nos a história que ele diz, olha, o negócio é o seguinte, para a gente descobrir aqui se há algum Deus que nós não conhecemos, nós vamos pegar algumas ovelhas e deixar essas ovelhas morrerem de fome. Prenda essas ovelhas por um tempo. E quando elas estiverem desesperadas de fome, porque não tem nada para comer, vocês tragam elas até mim. Deixaram então essas ovelhas ali numa quarentena, separadas, de repente elas ficaram morrendo de fome, desesperadas, e ele traz aquelas ovelhas, e ele vai lá então para aquela região do Areópago, Atenas. E ele faz o seguinte, o negócio é o seguinte, ó, você tem algum Deus aí, que nós não apaziguamos a sua ira. Na hora que nós soltarmos essas ovelhas no campo, em outras palavras, o que ela deveria fazer? Sair para comer loucamente. Ela coloca a fome junto com a vontade de comer, ela vai desesperar-se para comer, porque ela está com fome. Na hora que nós soltarmos essas ovelhas, se tem algum Deus que não foi aplacada a sua ira, a minha oração é que essas ovelhas não comam. Fantástico, não? Que elas façam, então, o que a gente ninguém imagina. E aí a história nos conta que quando chegaram, agora essas ovelhas todas desesperadas, pulando, vendo ali aquela comida maravilhosa, só que na hora que abre a sua jaula, a sua cerca, seja lá o que fizeram na época, elas pararam, deitaram e não foram comer. Qual foi a ideia do sábio? Coloque um altar para o Deus desconhecido, porque tem alguém que a gente não conhece e dá a impressão que é esse caminho. Então, dessa forma, entra na história da cultura o altar ao Deus desconhecido. Mas chega o apóstolo Paulo, que conhece essa história, obviamente, chega lá, olha, fala assim, eu acho que os anos passaram e ninguém mais lembra dessa história. Então eu vim aqui para falar do Deus desconhecido. Esse Deus foi a mensagem dele para Atenas e a proclamação e o ponto de contato entre ele e os atenienses. Por isso que se Paulo então chegasse aqui diante dessa formação, desse estilo de vida, dessa forma de viver, e ele passasse, por exemplo, quisesse falar para os moradores de São Paulo sobre o Evangelho, talvez ele dissesse assim, andando pelo metrô de vocês, eu vi que vocês são muito religiosos, mas eu queria lembrá-los a todos que antes de chegar no paraíso, todo mundo tem que passar pela Santa Cruz. Se você toma metrô, você sabe do que eu estou dizendo. Se não, pense um pouquinho. Santa Cruz, paraíso, Sé. Ele tinha então um estilo de vida totalmente definido. Ele era exposto, ele usava essa exposição e ele acrescentava algo. Eu confesso para vocês que um dos grandes dramas que eu percebo na comparação do primeiro e o terceiro mundo é que no primeiro mundo, por exemplo, a educação expõe os jovens, a criança, o adolescente, os jovens, a muitas possibilidades.
E no terceiro mundo as possibilidades são extremamente restritas. Eu recebi um convite ontem de um grupo que eu participei há muitos anos atrás, quando eu participei de uma expedição lá na cidade de Ai, de Josué capítulo 7, 8, uma cidade que ele conquistou e houve uma escavação lá por muito tempo, e eu participei dessa escavação e agora eles estão escavando Siló, o Shiló. Onde foi Siló? Onde foi Shiló? Foi onde o nosso querido profeta Samuel viveu, onde estava o tabernáculo. E eles mandaram esse convite, eu fiquei com o coração arrasado, porque eu falei assim: Senhor, abra essas portas para os brasileiros. Porque um bando de jovem vai e entra nessas possibilidades. Imagina você escavar um negócio que está na Bíblia. Você colocar suas mãos ali num muro, numa cidade antiga, num pote, em algo que sai da terra. E você fala: caramba, é a Bíblia aqui dizendo, é a Bíblia falando. Mas os nossos dramas, os nossos recursos financeiros, a falta disso não expõe a nada. Pelo contrário, a gente quer terminar logo o nosso curso, arrumar um emprego e pronto. Não vê essa pluralidade de exposições, de universos que estão diante de nós. Paulo pega todo esse universo diante dele e isso dá para ele então uma grande cosmovisão, mas uma cosmovisão que é ampla, que é profunda, mas que faz dele um ser duro, um ser que, como nós sabemos, era um perseguidor da igreja, até que ele foi encontrado por Jesus. E depois, nesse processo, há uma transformação de perseguidor para seguidor. Mas ele, mesmo como seguidor, depois do encontro com Cristo, ele continua a usar toda a formação que ele obteve, como no exemplo que eu dei. Ele usa toda a bagagem que ele acumulou durante a vida, porque ele entende que aquela bagagem, de uma certa forma, foi provisão de Deus para a vida dele, para ele alcançar outros canais de comunicação. E ele então, mantendo aquilo que ele era, número 1, um judeu, número 2, um fariseu, número 3, um rabino, dentro daquelas culturas que citei, ele usa tudo isso então agora para aquele que o salvou. Para aquele que disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus que você o persegue. E aí ele não fica só no plano da teoria. Então ele não pega a bagagem dele acadêmica e fala: ok, então eu vou virar agora um grande rabino, professor, que vai sentar numa academia e vai só falar. Ele fazia isso? Sim. O relato bíblico nos deixa claramente que ele gastava tempo ensinando. Mas não era só isso. Ele tinha vivência. A sua experiência de vida era dramática. As torturas, os apedrejamentos, como nós já pensamos aqui, naufrágios, expulso, sofreu nudez, sofreu fome, o tempo inteiro ele estava diante de dramas. Ele tinha também alguma coisa secreta na sua vida, que ele chama de espinho da carne, que ele diz: olha, eu orei para Deus me livrar disso, Deus não me livrou, e disse para mim: meu filho, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, aí ó, continue a sua caminhada, eu não vou tirar esse drama seu. Então ele tinha experiência além da bagagem cultural e da sua formação. Ele enfrentava tudo isso. Ele dizia inclusive que essa mensagem, que poderia parecer loucura, essa mensagem da cruz, ele diz: olha, para os que estão recebendo essa mensagem, para nós é poder de Deus. Pode ser loucura para os outros, mas para nós é poder de Deus, nós que estamos sendo salvos. Ele escreve isso lá para o pessoal de Corinto. E aos romanos, ele deixa claro que todos nós somos chamados para viver um estilo de vida similar ao dele, diferente na atuação específica. Por quê? Porque ele teve a sua formação, a sua cultura, o seu momento histórico para uma missão específica, levar o evangelho aos gentios. Mas nós temos o mesmo chamado no sentido geral, no sentido de que você carrega uma bagagem, ou que você está construindo e enchendo essa bagagem de informação no momento, quem está nos seus processos de formação, você está enchendo a mala, e Deus tem um caminho para você, para que através do seu estilo de vida, junto com a bagagem que você tem, você possa então fazer diferença nessa terra. Sempre com o diferencial, nunca com a igualdade dos outros, porque temos o poder de Deus, a mensagem da cruz na nossa vida.
E aí eu quero que você abra comigo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, somente 2 versos. Hoje de manhã nós analisamos do 3 até o fim, hoje nós vamos analisar os 2 capítulos que restam, Romanos 12, 1 e 2. Ele começa a dizer o seguinte, então presta atenção nesse contexto. Olha, irmãos, eu rogo-lhes. Irmãos, eu estou aqui pedindo para vocês, pelas misericórdias de Deus. Perceba como ele faz o negócio de uma maneira dramática. Ele não simplesmente não fala, gente, não dá para fazer isso, não. Ele invoca o Senhor, invoca a misericórdia de Deus e diz, que se ofereçam, que a minha audiência, que os meus aqui irmãos em Roma, os meus irmãos aqui na IBP, que depois de quase 2000 anos abrem Paulo para ler, se ofereçam em sacrifício vivo. Pare por aí. O que era um sacrifício? Sacrifício, anote para você não esquecer. Sacrifício era o ato de tornar-se envolvido num relacionamento com alguém. Sacrifício não era um simples derramamento de sangue. O derramamento de sangue era o ato físico, mas o porquê e a definição de sacrifício era me tornar envolvido num relacionamento com alguém. Quem era esse alguém? A divindade. Então, para Israel, era me tornar envolvido no relacionamento com o Deus de Israel. Para o paganismo, me tornar envolvido com as divindades que eu estou lá cultuando ou oferecendo algo, ou alguém, inclusive. Nesse mundo de sacrifícios, nesse sistema sacrificial, eu dou a minha oferta, só que este sacrifício não pode permanecer vivo. Ele tinha que ser morto, ele tinha que ser derramado o seu sangue, e aí sim, essa era a minha oferta. E essa foi toda a visão do Antigo Testamento. Um sacrifício que gerasse perdão, que cobrisse as minhas falhas, que desse o perdão que eu preciso para continuar no meu relacionamento com Deus, mas aquele que eu levei como sacrifício, acabava ali a sua vida. Agora, no Novo Testamento, nós temos Jesus como como o coro cantou hoje amanhã, o cordeiro que foi enviado. Esse cordeiro é o último sacrifício, ele morre também. Só que bendito seja Deus, ele ressuscita. Ele vivo está, e ele é o último. Ele é o último que tem que padecer para gerar perdão, expiação, remissão e todos os termos de perdão dos nossos pecados. Agora, Paulo, então, olha para um povo que entende essa linguagem de sacrifício e diga, olha, a diferença é o seguinte, ofereça a sua vida, seja você um sacrifício vivo. Por que seja você um sacrifício vivo? Porque você é quem decide. Você se torna como aquele que vai andar com outra série, com outro padrão, com uma outra rotina de vida. E esta é parte da dificuldade da caminhada da fé. Como Paulo mesmo disse, olha, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então aquilo que eu simplesmente iria ligar o piloto automático e fazer porque todo mundo faz, eu paro e penso com a mente de Cristo. E todas as vezes que eu faço isso, envolve uma força, uma energia, um sacrifício. Porque eu deixo de andar com a massa, eu deixo de andar com todo mundo que vai por um caminho. Olho, analiso pelo olhar da palavra e falo, não, esse não é o meu caminho é diferente. E isso me coloca, às vezes, inclusive, à margem da própria sociedade que caminha numa direção unida rumo a abismos. Então, que seja esse meu caminhar um sacrifício vivo a Deus. E esse sacrifício, então, ele tem uma conduta. E a sua conduta é a próxima palavra, em sacrifício vivo, santo. Sacrifício vivo e separado para Deus, consagrado para Deus. Deus olha para a gente, seja no Antigo, seja no Novo, e repete a mesma frase, que é o seguinte, sede santos, porque eu sou santo. Os santistas adoram esse texto, eu entendo por quê, mas não é nesse sentido. Sejam separados, vivam neste entendimento de que você foi consagrado a Deus. Por isso que quando nascem os nossos filhos, nós chegamos aqui à igreja, colocamos no altar e fazemos o quê? Senhor, nós entregamos em tuas mãos, que ele viva para ti, ele vai decidir, ela vai decidir, mas nós como pais estamos dizendo que, Senhor, está nas tuas mãos, nós consagramos a ti, Senhor.
Então esse processo eu ando no sacrifício, que é viver a mente de Cristo e não a vida da terra, a voz de Deus e não a voz da terra. Dentro de um padrão que não é o meu de conduta, não é o que eu acho, não é o que eu invento, não é o que eu assimilo e digo, eu acho que isso pode. Gente, se não tiver suporte na palavra, a resposta é não pode. Ah, pastor, mas eu posso tudo, não é que me fortalece? Pode, faz se você quiser. Mas se você quiser o padrão de Cristo em você, há situações que você tem que dizer um bom e sonoro não. E tem outros que você diz um bom e sonoro sim. Santidade é separação, santidade é consciência de que somos consagrados para Deus, e consagrados para Deus vivemos para Deus, aprendemos desse Deus, e assim desfrutamos deste privilégio, demanda e responsabilidade. Mais que isso, ele diz, olha, então se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que significa agradável a Deus? Agradável a Deus é como você sabe que você está agradando alguém. Você está agradando alguém porque você simplesmente achou que está agradando alguém, ou porque alguém disse para você e disse, uau, isso foi fantástico, você tocou meu coração. Você sabe que está agradando alguém quando alguém manifesta o que está sentindo a respeito da sua tentativa. Eu não posso dizer, é isso que eu tenho, tá? Você me pediu uma fruta, eu te dei um chocolate e disse, é isso, acabou. Mas não, chocolate não pode. Ah, não, mas eu dei o melhor, mas não pode, só come fruta. Não, mas não pode. Por mais que você foi lá, trouxe chocolate da Suíça, foi lá em Bruges, na Bélgica, comprou chocolate maravilhoso. Não pode, não é isso, não é você que tem que ser agradado. É igual quando pai e mãe têm desejo de ter um brinquedo que não teve, vê um filho e fala, eu vou te dar aquele. A criança, não estou afim. Na verdade, você queria dar para você mesmo, né? O trem que não teve, seja lá o que for, né? Ser agradável é ser agradável a Ele, e o texto é claro, agradável a Deus, é para Ele, não o que eu acho. Não é o que eu acho que vai ser agradável, é o que Ele diz que é. Essa é a diferença. Ele continua dizendo, olha, você se oferecer como um sacrifício vivo, sacrifício santo, agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. O que significa isso? É isso que faz sentido. E o que significa que a ideia de culto racional é o serviço com a razão, que vai muito além do culto formal, do agrupamento coletivo que se une para cultuar a Deus. Porque você não pode se esquecer que Paulo está escrevendo para os romanos, e os romanos não têm igreja, os romanos se reúnem em casas. Então a ideia aqui é que a minha vida, que o racional do meu viver, no sentido de que a minha vida é um culto, guarde isso, contínuo. E por ser um culto contínuo, ele tem que ser baseado na razão que eu adquiri. E a razão que eu adquiri é uma forma de viver, ou como chamei no início, é um estilo de vida. Ele prossegue. Então, com essas prerrogativas, você faz um alicerce e uma base. Mas tem alguns ataques. Por isso que ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. É aquilo que nós comentamos sobre os jovens. Nós somos chamados para influenciar. Nós somos chamados para liderar. Nós somos chamados para dar o caminho. Nós somos chamados para ter a visão, ter o entendimento de algo e mostrar, gente, eu acho que é por aqui. O cristianismo atual tem que uma vez mais crescer na sua ousadia diante de um mundo caótico. Nós precisamos uma vez mais acreditar que nós temos sim, não só poesias para cantar nos domingos, mas que a nossa poesia fala de um Deus que é todo poderoso, criador do céu e da terra. Então há algum projeto que é seu para o mundo. E que este projeto que é seu para o mundo é para a sua influência, é para o seu trabalho, é para você apontar o caminho, é para você ser um que lidera, que vai à frente, e não simplesmente um seguidor dos ditos da nossa sociedade. Somos nós que temos que estar lá dando regras, falando, dando caminhos, dando amor, apontando possibilidades. Somos nós, irmãos. E quando você encara isso, você repara que o mundo é muito mais do que simplesmente o ganhar o pão nosso de cada dia.
O mundo está então repleto de possibilidades, oportunidades. E se eu ver essa oportunidade, quando eu coloco a minha vida como uma possível resposta de influência ao mundo, e não só como alguém que está procurando uma oportunidade para se dar bem na vida. Ele deixa claro então que o padrão do mundo não é o meu encantamento, não é ele que vai me moldar, porque o meu mundo é o reino. Na linguagem paulina, vós sois embaixadores do reino de Deus, representantes de Deus. A influência, então, tem que vir das nossas vidas para a sociedade. Ele continua: e transformem-se pela renovação. Então, não deixe essa influência de fora vir em você. Não se amoldem a esses processos e a este formato social, mas transformem pela renovação de sua mente. E o que é uma mente renovada? Um processo de transformação da mente. É um contato com Cristo, com a sua palavra, com a vida de adoração, com o culto racional, com o entendimento de santidade. Isso vai moldando a minha vida e vai me mantendo firme, forte, constante para encarar a vida. E encarando a vida, a minha mente vai sendo renovada à medida que aprendo sem sofrer, à medida que aprendo sofrendo. À medida que passo estações de paz completa e estações de grandes maremotos, a minha mente vai sendo renovada em todas as circunstâncias e eu vou encarando a vida, porque creio no amanhã e creio no amanhã, porque Cristo vive em mim e em nós. E aí ele dá o para quê? E aí ele termina com a finalidade. Para que tudo isso? Para que todo este engajamento? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Perceba os adjetivos. Capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. O que significa isso? Por que ele então faz uma construção, itens, e depois ele diz: a finalidade é para que você entenda o para quê, e o para quê é experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O porquê? É porque sem esses itens não dá para comprovar nem experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. É como se a equação parasse no meio, falta algo ainda na fórmula, e sem isso na fórmula não vai dar para experimentar esta plenitude que ele está escrevendo aos romanos. Gente, você tem um background que é seu. O seu background pode te levar para um lugar que eu jamais irei. Assim como o meu background me leva para lugares que você talvez não vá. Cada um tem um. Por quê? Porque nós então representamos possibilidades de atuação no nosso planeta. E para que eu, entendendo as minhas maiores tendências ou dons, eu entendendo que Cristo me transformou, a minha vocação, eu use todas as bases que eu tenho da minha fé, do meu compromisso, da minha santidade e vá lá para fora, para viver o culto racional a cada dia, viver com a razão que me salvou. E é impressionante que isso é um tema que muita gente sabe. Assim nós temos que ser sal, assim nós temos que ser luz, assim. Mas quando chega na pergunta básica, aquela que não pode calar, é: ok, legal, então o que tem sido a sua vida, dentro do seu estilo de vida, dentro da sua vocação aí na terra, o que tem sido? É essa pergunta que nós temos que responder. Não é só dizer eu sei, eu entendi, é verdade, é difícil, não é. O que eu fico imaginando Paulo no final de um dia da sua vida, ele olhar para tantas demandas, tantas necessidades, tantos dramas, ouvir ali: olha Paulo, o pessoal está acreditando, uns já estão até morrendo por esse Cristo, enquanto outros estão dizendo que nada, eu vou voltar para o meu paganismo, eu vou voltar para a minha vida. E ele colocava a cabeça no seu travesseiro e dizia: olha, eu fiz a minha parte, eu vivi intensamente esse dia, como ele dizia: olha, eu sei que sofrimentos me aguardam, lutas me aguardam, desesperos me aguardam, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho um estilo de vida que ninguém quebra,
ninguém sufoca, Ele é além, Ele é além. Por isso que muito mais que saber, você tem que responder isso para você, como tem sido a manifestação do seu estilo de vida no mundo que você anda, nas ruas que você está lá passando com a sua vida, na sua caminhada, em cada cômodo que você entra, em cada ambiente, em cada conversa, em cada lugar, em todos os lugares. E se neste ambiente que você anda, se inclui no seu estilo de vida, junto com a sua singularidade e com a mochila que você carrega, se isso inclui aquilo que Paulo disse, isso inclui a santidade, o entendimento, o culto racional, se inclui tudo isso que ele disse, glória a Deus, continue firme, com disciplina, com coragem, com fé e jamais limite. Jamais diga, é só isso, porque como eu citei no início, quanto maior a exposição, mais universos, quanto mais universos, mais possibilidades de influência, mais adrenalina para viver, sem as limitações do ambiente. Agora, se porventura o seu estilo de vida ainda não corresponde com a sua vocação, abra essa semana uma vez mais, Romanos 12, e fala, Senhor, eu quero fazer dessa lista a minha aplicação diária. Pegue esses 2 versos somente, Senhor, eu quero encarnar isso. Eu quero encarnar esse teu conselho, Senhor, de ser um sacrifício vivo, de dizer sim para ti, não para minha vontade, de andar em santidade, de ser agradável a Deus, de viver o culto racional, de não se amoldar pelo padrão do mundo, mas transformar a renovação da minha mente, para que então, Senhor, eu entenda, comprove, experimente qual é a sua boa vontade e perfeita vontade para a minha vida. Porque, irmãos, o que Deus tem para você é para você. E é só você que pode abrir essa mala de bagagens e executar o que Ele tem. Vamos ficar em pé e orar. Grande Deus, nós te amamos. É tão maravilhoso, Senhor, imaginar o apóstolo Paulo diante dos dramas, dos desafios e ver essa adrenalina em ação, não só dele, Senhor, mas o compartilhar que vinham das suas palavras, tentando encorajar outros a seguirem pelo mesmo caminho. Ele não tinha nenhuma pretensão de fazer uma carreira solo e de dizer, não, isso sou somente eu. Pelo contrário, ele dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós queremos nessa noite, Senhor, olhar para o nosso estilo de vida, olhar para o nosso caminhar, olhar para as nossas conversas, olhar para a nossa preguiça, olhar para os nossos sonhos, olhar para as possibilidades que estão diante de nós, olhar inclusive para o desejo que às vezes fica ali quieto, morto, que não nos permite abrir outros mundos de conhecimento, para que possamos entrar em todos os lugares que o Senhor quer nos levar. Oh Pai, em nome de Jesus, coloca nesta noite um ânimo vindo do Senhor, um ânimo por mais, um ânimo por expansão, um ânimo por essas qualidades, por essas fases da vida que eu posso viver com Deus, crescendo em santidade, em culto racional, em vida com Ele. Oh Senhor, olha para cada um dos nossos corações e tire as desculpas que nada produzem, mas dá-nos o ânimo que precisamos. Em nome de Jesus, Deus, eu te suplico que cada um aqui acredite mais no seu poder do que das possibilidades que nós temos no país. Que possamos acreditar mais nos caminhos que o Senhor do Universo pode abrir para nós do que no conseguir ou não conseguir. Senhor, que possamos crer e marchar nesta direção que o nosso Salvador nos deu, nos garantindo vida eterna, para que possamos descobrir, Senhor, algo a mais para colocar na bagagem. E assim sendo,
que possamos ser, sim, os influenciadores deste mundo. Faz isso em nós e através de nós, é o que eu te suplico, em nome de Jesus. Amém e amém.